Bom dia. Nós já tudo o que nós fizemos, dissemos, cantámos, foi mais do que uma introdução, já foi quase uma pregação, porque é nesse sentido que nós vamos estar a ver hoje, e não é só hoje, não é? Mas antes de avançar, só dar uma pequena ilustração. As crianças já saíram quase todas, mas os mais velhos... não, por acaso ainda ficaram bastantes. Se calhar nem todos já gostam da ilustração que eu vou dar. Que tem a ver com futebol. Que, não sei se sabe, alguém já agora, quem é que se lembra-se qual é a palavra que para hoje, para a pregação de hoje? Alguém quer partilhar? Defesa. E pode ter alguma coisa a ver com futebol, não é? Se nós pensarmos nas crianças que gostam de jogar futebol, quando se pergunta a uma criança o que é que ela quer ser, se quiser, que eles querem ser jogadores de futebol quando forem grandes, quase todos, eu sei que há exceções, mas quase todos vão dizer que querem ser ponta de lança, avançado, ou no mínimo um extremo, um médio criativo. Gostam todos de estar ao ataque. É a tendência geral. E isso, tudo bem, é normal, não tem mal nenhum. Mas hoje a nossa perspectiva é um pouco diferente, embora ao mesmo tempo sendo igual. E eu espero explicar isso. Porque o tema da nossa série, como a maior parte de nós estamos cientes, aqui em Filipenses, é as razões da nossa alegria. E o nosso desejo, quando pensamos, quando preparamos isto e começamos a apresentar, é levar-nos a todos a perceber, lendo a carta aos Filipenses, algo que Deus tem para todos aqueles que são os seus filhos e para aqueles que vierem a ser, que é nós sermos alegres, satisfeitos em Deus, nós termos vidas alegres, satisfeitas. E nós vamos, ao longo da carta, ver muitos aspectos diferentes. Até vamos, se Deus quiser, ver que a alegria e a satisfação em Deus não é a ausência de sofrimento. E isso também é importante e algo que é bom até fazer a ressalva no início. Como nós ouvimos o Samuel há 15 dias atrás explicar, e a carta vai-nos falar disso abundantemente, que a alegria é um mandamento, mas não é algo que nós possamos produzir por nós mesmos, pela nossa força. Ou seja, é algo que nós temos que esperar, nós obedecermos a Deus e buscarmos a alegria que há nele, mas esperarmos que Deus o faça. Isto porquê? Porque isto nos protege dos nossos esforços, e como os nossos esforços não são suficientes, protege-nos da frustração que viria se nós estivéssemos dependentes de nós mesmos. Então, o objetivo não é, obviamente, não são sessões de mentalização para nós percebermos o caminho para a felicidade, como hoje, né, os 7 passos, ou 15, ou 21, depende, depois são sempre diferentes os números, para ser feliz, para isto e para aquilo. Não é isso, não é uma ideia de mentalização, é nós realmente percebemos pela carta aos Filipenses, como poderíamos perceber em muitos outros textos bíblicos, que nós temos razões para sermos alegres. Então o tema é as razões da nossa alegria. E por isso, juntando com a pequena ilustração que eu dei, hoje o título da pregação é a alegria de ser defesa. Coisa que geralmente a jogar futebol, a maior parte dos que gostam de jogar futebol não tem grande alegria, tirando uma minoria, mas a maior parte quer jogar para a frente. Como nós aqui em Pardilhau bem sabemos, que é tudo para a frente. Mas não, hoje nós vamos, espero eu, ver que há alegria em ser defesa. Então, antes de mais, vamos ler Filipenses. Nosso texto hoje é no capítulo 1, do versículo 12 até ao 18. Filipenses 1, 12 a 18. E diz assim esta porção da palavra de Deus. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana.
e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Então a primeira coisa que nós vemos logo ali no versículo 12 é Paulo a falar das coisas que me aconteceram, das circunstâncias que ele vivia naquela altura, ou que tinha vivido num passado recente. E a primeira coisa que ele diz é: quero que saibais. Quero que saibais. O que nós podemos perceber é que havia uma percepção da parte dos filipenses, ou poderia haver uma percepção da parte dos filipenses, que Paulo queria ver corrigida, ou ele queria garantir que eles tinham a perspectiva correta em relação a tudo aquilo que eles sabiam que tinha acontecido com Paulo. E que coisas foram essas? O Daniel já fez um excelente resumo, eu acho que até falou de aspectos que eu nem estava a pensar falar. Mas, resumidamente, o que é que tinha acontecido? E nós estivemos, pelo menos, já sexta-feira a ver Atos, temos a obrigação de ter mais ou menos fresco isto na memória. Paulo tinha pensado ir a Jerusalém, depois de Jerusalém ir a Roma e de lá vir até à Península Ibérica. Sim, a Espanha, naquela altura, era o que é hoje Espanha e Portugal, como eu gosto sempre de frisar. Ele tinha planeado vir à Península Ibérica. Mas o que é que aconteceu? O que aconteceu foi bastante diferente daquilo que ele tinha planeado. O que aconteceu é que ele foi espancado e preso em Jerusalém, quando os judeus julgaram que ele tinha posto um gentil dentro do templo, dentro do átrio do templo. Ele foi espancado e preso em Jerusalém, depois ficou em Cesareia, foi para Cesareia e ficou preso em Cesareia mais de 2 anos. Depois, ali, quando nós lemos em Atos, ele apelou para César, então foi enviado para Roma para ser julgado por César. E nessa viagem, além do tempo que demorou, nós sabemos as peripécias que aconteceram e, particularmente, o naufrágio, a forma como o navio naufragou e foram ter à ilha de Malta e depois o que aconteceu em Malta. Já em Roma, entretanto, continuaram a viagem, já em Roma, mais 2 anos preso, pelo menos mais 2 anos preso em Roma, em prisão domiciliária, preso sempre a um soldado romano, sem sair de casa e sempre algemado a um soldado romano. Qual era a perspectiva de Paulo em relação a tudo isto? Tudo que tinha corrido mal. Eu, o maior evangelista da história da Igreja, estava preso há vários anos, impedido de prosseguir a sua missão de anunciar o Evangelho. Certo? Seria esta a perspectiva de Paulo? Errado, não era minimamente esta a perspectiva de Paulo. A perspectiva de Paulo, que nós vemos aqui no versículo 12, era que o Evangelho não tinha sido restringido. Paulo estava preso, não podia sair de casa, e certamente não era uma casa com 10, 15 ou 20 assoalhadas, de certeza que era um espaço bem reduzido. Ele não podia sair de casa, e além de não poder sair de casa, estava sempre preso a um soldado romano. E, no entanto, a perspectiva de Paulo era que o Evangelho não tinha sido restringido. Antes, pelo contrário. Aqui a palavra que nós temos no versículo 12, para maior proveito do Evangelho, podia ser traduzida, algumas traduções eu acho que têm, para progresso, para avanço do Evangelho. O Evangelho não estava restringido, pelo contrário, tinha avançado. Isso é plenamente consistente com aquilo que nós podemos ler em Atos. Não vale a pena abrir, eu vou ler. No final de Atos, Lucas termina Atos assim: e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Paulo, preso, pregava o Evangelho com toda a liberdade
sem impedimento algum. E esta era a perspectiva de Paulo. E este também é, interessantemente, é um parênteses, mas eu acho que eu creio que é um parênteses, não é o ponto da nossa pregação hoje, mas é um parênteses importante. Porque este é um padrão de Deus, que é muito interessante nós vermos. O que aos homens parece sinal ou uma declaração de derrota e de fraqueza, é o que geralmente Deus faz para demonstrar o seu poder. E nós temos muitos exemplos, além deste exemplo, o maior que nós conhecemos, obviamente, é Jesus e a cruz. Um sinal de aparente fraqueza, de aparente derrota, é aquilo que Deus usa para a maior vitória, para o ato mais decisivo de toda a história, não só da humanidade, mas todo o universo, de toda a história. E nós podemos lembrar ainda a Atos, quando nós vimos que quando se dá a fuga de Jerusalém, nós também na altura falámos, não é, que os cristãos era o único exército que, quando estava em fuga, era quando conquistava mais território. Porque quando eles começaram a fugir da perseguição, foi quando eles começaram a pregar por todo o lugar e quando mais pessoas se converteram e a igreja mais cresceu. E é um exemplo aqui. Paulo preso, pregando o Evangelho sem impedimento algum. Paulo sendo preso e Deus fazendo o Evangelho avançar. É um padrão de Deus. Na aparente fragilidade de Deus usar isso para demonstrar o seu poder. E então vemos que Paulo diz, o que se estava a verificar era o avanço do Evangelho. Mas de que forma? De que forma é que o Evangelho, até porque nós, à primeira vista, vemos que ele estava preso. Como é que preso isto, na prática, como é que acontecia? De duas maneiras. Acontecia diretamente e indiretamente. Primeiro, diretamente. Nós vemos no versículo 16 que Paulo diz, né, que alguns pregavam por amor sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Paulo tinha sido posto para a defesa do Evangelho. Paulo não se importava Paulo era daqueles que não se importava de jogar à defesa. Ele jogava à defesa, sem problema nenhum. E de forma direta nós vemos que Paulo jogava à defesa. Quando, por exemplo, ele fez a defesa do Evangelho, isto aqui tem a ver até a palavra também que é traduzida por defesa, é a palavra que deu a nossa apologia, apologética, que é apresentar uma defesa de forma básica, é isto que quer dizer. E foi o que Paulo fez. Paulo primeiro fez isto quando foi preso, pensando nestas coisas que aconteceram. Quando ele foi preso, ele apresentou a defesa do Evangelho perante o Sinédrio. Depois, perante Félix, Festo, Agripa, e por todos aqueles que estavam presentes nessas audiências em que ele pôde fazer a defesa do Evangelho. Mas, depois ele fez a defesa do Evangelho na viagem para Roma, perante Júlio, o centurião que tinha a responsabilidade de o transportar, e todos aqueles que iam no barco, com tudo aquilo que aconteceu durante a viagem, e em todas as situações em que ninguém sabia o que fazer e era ele o único que dizia, olha, tenham calma, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, e até dava melhores conselhos de navegação náutica que o próprio capitão do navio, e tudo tinha acontecido, e depois tudo aconteceu conforme ele disse que Deus lhe tinha mostrado que ia acontecer também. Então, perante Júlio, além das audiências preso em Cesareia, na viagem perante Júlio e todos os outros ocupantes do navio. Depois, já aqui no texto, aqui no versículo 13, o que é que ele diz? As minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana. Na altura que Paulo foi preso, a guarda pretoriana que estava em Roma, eram vários milhares. Não sei se exatamente a informação que eu tive, não posso afirmar que seriam 16 mil, mas um pouco antes tinha sido esse o número que o imperador romano Tibério tinha fixado, o número da guarda pretoriana. Também não podemos afirmar que todos eles ouviram ou estiveram com Paulo, mas podemos dizer que muitos. Porquê? Porque os soldados romanos, quando guardavam um preso, faziam turnos de 6 horas. Ou seja, em 24 horas, 6 vezes 4, 24, né? Só a tabuada aí, dava 4 soldados por dia. Obviamente, temos que fazer... Paulo não evangelizava ninguém a dormir, acho eu. Ele era um grande servo de Deus, mas não era dessa forma que ele evangelizava.
não seriam 4 por dia, mas se nós pensarmos que havia uma grande rotatividade, nós não podemos afirmar que ele evangelizou cada um dos soldados da guarda pretoriana, mas muitos deles tiveram a oportunidade de passar tempo com Paulo, fechados, os dois ou acompanhados, dentro da casa de Paulo. Então, as suas cadeias foram manifestadas por toda a guarda pretoriana e depois ele diz por todos os demais lugares. E todos os demais lugares, a sua prisão era conhecida, mas de forma geral, principalmente pelos crentes, mas em Roma, ele depois, por exemplo, no capítulo 4, versículo 22, ele quando está a saudar a igreja de Filipenses, ele diz que todos, eu lá estou, para não, 4:22, ele diz: todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Ou seja, Paulo teve a oportunidade também de evangelizar muitos, além da guarda pretoriana, muitos da casa de César. As suas prisões e o motivo pelo qual ele estava preso foi tornado conhecido da casa imperial, de muitos dos que faziam parte da família, serviam o imperador, que faziam parte da corte de Roma, ou seja, da casa imperial. Também eles conheceram o Evangelho, ouviram o Evangelho. E, de forma geral, a sociedade romana, porque a ideia que Roma, Paulo não passaria incógnito, nem por, digamos assim, por o contágio, né? As ondas, as pessoas com quem ele convivia conviviam com as outras pessoas de Roma, ou seja, as suas prisões e os motivos e aquilo que ele pôde falar acerca do Evangelho foi conhecido de alguma forma e de forma geral pela sociedade de Roma. E nós depois podemos perceber, quer pela profecia que encontramos em Atos, quer por o facto de ele ter sido solto, que ele teve a oportunidade de fazer a defesa ainda perante o próprio imperador. Porque lá em Atos nós lemos que Deus lhe disse que era preciso ele comparecer perante César, por isso ele compareceu perante César. Ou seja, o próprio imperador, que nesta altura era o bem conhecido Nero, que nesta altura ainda não, por aquilo que nós conseguimos perceber, que não conseguimos também dizer que é 100%, mas foi antes da perseguição dos cristãos, antes da fase mais lunática, digamos assim, de Nero. O próprio Nero ouviu Paulo a apresentar a defesa do Evangelho. Isto, então, Paulo foi usado como defesa do Evangelho diretamente desta forma, mas também indiretamente. Porque o que é que nós vemos no versículo 14? E muitos dos irmãos, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Então, as circunstâncias de Paulo de estar preso, as prisões e o motivo pelo qual, porque aqui tão importante como o facto de ele estar preso era o motivo pelo qual ele estava preso, que era por causa de Cristo, por causa do seu serviço a Cristo, porque era esse o ódio dos judeus, né, que levou os judeus a espancá-lo e a prendê-lo em Jerusalém. Então, esta prisão e o motivo pelo qual ele estava preso levou os outros crentes a serem mais ousados a pregar o Evangelho. Ou seja, a fazer com que o Evangelho progredisse, avançasse. E nós vemos aqui, nós não vamos prestar muita atenção, mas neste grupo estava depois subdividido. Porque versículo 16, diz que por amor, sabendo que Paulo era o defesa central, voltando à nossa ilustração, que ele era o defesa central, era aquele que estava ali naquele lugar charneira, digamos assim, aquele que é a primeira defesa, a mais importante, ou a que dá estrutura. Eles, sabendo que Paulo estava nessa posição, eles quiseram contribuir, eles sentiram-se motivados, impelidos a fazer o mesmo que Paulo estava a fazer. Sem medo, ou tendo medo, mas ultrapassando o medo de serem presos, eles estavam a falar mais ousadamente a palavra. Estavam também a entrar, a jogar na defesa do Evangelho. E havia outro grupo, né? O grupo que nós podemos dizer que pregava por pirraça, por contenção. Alguns que, por alguma maneira, tinham ciúmes de Paulo e gostavam de ser reconhecidos como Paulo era reconhecido, que gostavam de ser usados como Paulo era usado e que pregavam o Evangelho. Atenção, Paulo não está aqui a dizer
que era igual, que tanto fazia pregar por amor ou por pirraça. E muito menos Paulo está aqui a relativizar alguém que pregasse, por exemplo, um evangelho deturpado. Estamos a falar de pessoas que pregavam o evangelho verdadeiro, mas com uma atitude errada. E nós conhecemos alguns casos, muitos de nós conhecem casos de pessoas que pregaram o evangelho e que até houve resultados visíveis da pregação do evangelho por parte dessas pessoas, até com conversões, e que eram pessoas que nem sequer eram crentes. Deus usou-as porque pregaram o que a Bíblia diz. Ou seja, Paulo não está a dizer aqui que não importa a maneira a atitude com que se prega, nem está aqui a dizer que, mesmo que preguem um evangelho assim adulterado, desde que falem de Cristo, está tudo bem. Não é isso que Paulo está a dizer. O que ele está a dizer é que alguns pregavam o evangelho verdadeiro, mas com uma atitude errada, porque pensavam que podiam picar Paulo, dizer, olha, estás preso e nós aqui pregamos e até conseguimos melhores resultados, ou tem pessoas a converter-se. Era esta a atitude destes crentes, que provavelmente seriam crentes, outros eventualmente não seriam, mas porque Paulo fala de irmãos. E é possível também, isto só outro pequeno à parte, é possível nós também cairmos neste erro. Até nós, e de uma maneira mais particular, nós pregadores, aqueles que têm a responsabilidade de pregar a palavra de Deus, nós podemos cair no erro de estar a pregar a verdade e o nosso coração estar completamente errado. A nossa atitude, os nossos objetivos podem estar errados. E Deus até pode usar e mesmo assim nós estarmos com a atitude errada. Isto é sempre um alerta para nós. E para nós todos também, na pregação do Evangelho, também é um alerta. É bom pregarmos o Evangelho, mas é melhor pregá-lo com uma atitude que agrade a Deus. Então, para voltarmos aqui ao trilho, Paulo, o Evangelho avançava diretamente pela ação de Paulo, por causa das suas prisões, porque ele teve a oportunidade de pregar àqueles homens todos, àqueles reis e governadores, e aos centuriões, e aos presos, e aos soldados que o guardavam, da guarda pretoriana, e à casa imperial, e até à sociedade romana, como se nós nos lembrarmos também os judeus, que ele chamou lá à casa para lhes pregar o Evangelho. Diretamente, o Evangelho avançava desta maneira com a prisão de Paulo. E indiretamente, pelo exemplo de Paulo, a forma como isso levou os outros crentes a pregarem o Evangelho mais ousadamente. E mais uma vez, nós vemos um padrão, vemos uma forma de Deus agir, que é, mais uma vez, desconcertante, que vai ao contrário daquilo que seria a nossa, se fôssemos nós a decidir. Temos uma defesa, temos alguém que é posto numa posição de defesa, que, nas mãos de Deus, é um ataque e que avança. E é isto que nós somos também, que somos chamados quando nós dizemos jogar à defesa. O Evangelho, por natureza, tinha pensado depois, até procurei a frase e não encontrei bem, mas que tem alguma coisa a ver. Eu creio que era o Spurgeon que dizia que a palavra de Deus não precisa ser defendida, é só deixá-la solta, que é como um leão, né? Que a gente não precisa defender um leão, é só deixá-la solta que ele faz o trabalho dele. E aqui é muito interessante esta ideia, porque Deus pôs Paulo como defesa, para a defesa do Evangelho, mas é uma defesa que é ataque, não é uma defesa que fica parada lá atrás, porque a natureza do Evangelho é esta, é de andar para a frente, de avançar e de conquistar almas, de conquistar território para o reino de Deus. Então, mais uma vez, um padrão de Deus, uma defesa que nas mãos de Deus é um ataque e que avança. E em terceiro lugar, nós já vimos as circunstâncias de Paulo, aquilo que lhe tinha acontecido e a atitude dele perante as circunstâncias. Já vimos o avanço que tinha sido, como é que se tinha dado o avanço do Evangelho, através das suas circunstâncias. E, em terceiro lugar, nós vemos no versículo 8 qual foi o resultado de tudo isto. Qual foi o resultado das circunstâncias, das coisas que aconteceram a Paulo e do avanço do Evangelho. E o que é que nós podemos ler? Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. O resultado foi alegria. Alegria. E qual a razão? A razão era que Cristo era anunciado.
O facto de Cristo ser anunciado, de o Evangelho estar a avançar, era razão para Paulo se alegrar. Paulo não estava a lamuriar porque fui preso e agora não consigo, não vou aqui, não posso visitar esta igreja, não posso ir pregar ali, não vou à Península Ibérica pregar o Evangelho, não posso fazer nada, estou aqui, se ao menos isto mudasse na minha vida, se isto deixasse de acontecer, se passasse a acontecer aquilo. Paulo não estava com esta atitude, ele alegrava-se porque, através de tudo aquilo que lhe tinha acontecido, Deus estava a fazer com que o Evangelho avançasse. Então, ele alegrava-se. E é interessante, porque aqui nós podemos notar Paulo usa dois tempos verbais. E está a dizer a mesma coisa, mas ao mesmo tempo tem duas facetas. Porque ele diz, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Ou seja, Paulo no presente, quando ele estava a escrever aquela carta, ele tinha alegria, ele alegrava-se naquele momento em tudo aquilo que tinha acontecido e na forma como Deus estava a usar isso para o avanço do Evangelho. Mas ele diz, e me regozijarei ainda. E isto leva-nos a pensar duas coisas, a notar duas coisas na atitude de Paulo. É que, por um lado, nós vemos a sua confiança no progresso do Evangelho. Ele está a dizer, ainda vou regozijar, não vou alegrar mais, porque o Evangelho vai continuar a avançar. Porque ele sabia que o Evangelho, o avanço do Evangelho, não dependia dele. Nem das circunstâncias dele, nem das circunstâncias dos outros irmãos e da atitude dos outros irmãos. O avanço do Evangelho dependia de Deus. Por isso era imparável. Era impossível o Evangelho não continuar a avançar. Ele sabia que ainda se ia continuar a alegrar. E nós podemos ver isso de outras maneiras, por exemplo, no texto que o Berto pregou no versículo 6, quando ele fala em relação à obra de Deus nos Filipenses. É a mesma confiança, porque ele diz que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Ele sabia que a decisão, a ação determinante estava do lado de Deus. Então ele confiava, ele sabia que isso ia acontecer, porque não estava dependendo nem dele, nem dos filipenses, nem dos romanos, nem da ação, nem da inação de quem quer que fosse. O avanço do Evangelho estava dependente de Deus. E por isso ele mostrava esta confiança no avanço do Evangelho. Mas também mostra outra coisa. Mostra também uma disposição de Paulo. Uma decisão. É uma decisão, mas eu gosto mais eu creio que a palavra disposição traduz melhor a ideia. É uma atitude de ir num certo sentido. É uma resolução de ir num certo... Não é apenas uma decisão, porque às vezes nós temos muitas decisões e são muito fortes, mas depois não aguentam o teste do tempo. Uma disposição fala de uma atitude mais constante, que é prolongada no tempo. E Paulo tinha uma disposição em se alegrar no facto de Jesus ser anunciado. Ele diz, não é? Ele mostra que o facto de Jesus estar a ser anunciado, ele regozijava-se e ainda se regozijaria. Isto era uma atitude, ele queria continuar a alegrar-se no facto, não entristecer-se no facto de estar preso, que humanamente era perfeitamente justificável. Ninguém quer ficar... Nós ficámos fechados em casa durante a pandemia e que não era bem fechados em casa e foi o que foi. Imaginem o que é estar mesmo fechado a casa e ainda acorrentada a um soldado. Pronto, sem elaborar muito depois nas contingências que isso traria, mas Paulo não estava, a sua disposição não era entristecer-se, não era lamuriar-se com aquilo que iriam continuar a ser as suas circunstâncias. A sua disposição era continuar a alegrar-se no avanço do Evangelho, no facto de que Cristo estava a ser anunciado. Paulo estava decidido em buscar satisfação naquilo que Deus iria continuar a fazer e não naquilo que poderiam parecer as circunstâncias difíceis. Concluindo, e obviamente tentando trazer para a nossa realidade, tentando aplicar o máximo que eu consigo para a nossa vida, para a nossa existência aqui nos nossos dias.
E basicamente fazer 3 perguntas. Tem a ver com os 3 pontos do que nós tivemos a ver. Em primeiro lugar, como é que tu olhas para as circunstâncias da tua vida? Elas são razão de queixa, de vitimização para ti? Achas que são as circunstâncias que impedem a tua alegria? Se isto fosse diferente. Se não fosse assim. Se eu tivesse aquilo. Se não houvesse aquela pessoa. Será que são as circunstâncias que são a razão que impedem a tua alegria? Tu tens uma atitude de queixa, de lamúria, de frustração perante as tuas circunstâncias? O que o exemplo de Paulo nos mostra, e este texto nos mostra, é que as tuas circunstâncias podem limitar-te. Podem limitar-te. Isso é um facto que nós não podemos negar. Paulo estava limitado na sua ação, na sua movimentação, ele estava limitado. As tuas circunstâncias podem limitar-te. É verdade, mas elas não limitam Deus. As tuas circunstâncias não limitam Deus. E Deus parece ter um prazer especial, assim, um gosto especial, para transformar situações desesperantes, situações que parecem más a nós, como humanos, como homens e mulheres. Ele parece ter esse prazer especial em transformar essas situações nas oportunidades ideais para Ele revelar o seu poder, para Ele revelar a sua graça, para Ele se mostrar presente. Então, o desafio é, olha para as tuas circunstâncias, para aquilo que geralmente te leva a lemuriar-te, a queixar-te, a pensar que tudo seria diferente se não fosse isso que estivesse a acontecer na tua vida. E pensa de que maneira que elas são oportunidades para Deus se revelar a ti. De que maneira é que as tuas circunstâncias te podem ajudar, recorrendo à palavra de Deus, te podem ajudar a conhecer Deus melhor, a Deus se revelar, a Deus mostrar a sua graça e mostrar o seu poder. Segunda pergunta. Tu tens consciência que foste posto para a defesa do Evangelho? Que foste chamado para jogar à defesa? Não talvez a defesa central, se nós quisermos usar, mas não interessa, na defesa, seja um bocadinho mais para a direita, mais para a esquerda. Foste chamado foste posto para a defesa do Evangelho. É que não foi só Paulo que foi posto para a defesa do Evangelho. Todo discípulo de Cristo é testemunha. Nós vimos isso em Atos de forma muito concreta. Todos nós fomos chamados a sermos testemunhas de Cristo. Sermos testemunhas do Evangelho, daquilo que Deus, pelo Evangelho, faz em nós. Podemos dizer que Paulo era a defesa central, mas todos nós somos chamados a jogar na defesa. E que nós vimos que, ao mesmo tempo, jogar na defesa, sermos postos na defesa do Evangelho, é jogar ao ataque. É anunciar, é pregar, é viver, é experimentar o Evangelho. Estás consciente que onde quer que Deus te tenha colocado, e a ideia, nós não podemos perder a noção das nossas circunstâncias, porque elas são importantes. Mas estás consciente de que onde quer que Deus te tenha colocado, é lá que tu foste posto por defesa do Evangelho? Aqui é muito fácil nós sermos todos defesas, jogamos todos do mesmo lado, é tudo à defesa, é muito fácil. Mais difícil é quando nós estamos no nosso dia-a-dia. Até mesmo em casa, mesmo tendo aqueles que temos todos, fazemos parte de uma família em que somos todos filhos de Deus, somos crentes, até mesmo aí já se passei a falar naqueles que não têm essa felicidade de ter todos os membros da família como irmãos. Mas em casa já é um bocadinho mais difícil, mas às vezes fora de casa é mais. No trabalho, na escola, com os vizinhos, em diversas situações. É mais difícil. Mas nós precisamos estar conscientes que é aí que Deus nos pôs para estarmos como defesa do Evangelho. Seja numa circunstância agradável, que não tem mal nenhum, se a nossa circunstância for agradável também não tem mal nenhum, e não tem mal nenhum nós desejarmos circunstâncias agradáveis, nós não precisamos de pedir circunstâncias difíceis, também não é esse o ponto. Ninguém está aqui a fazer a apologia de que nós agora devemos desejar ter circunstâncias muito difíceis para Deus demonstrar mais o seu poder. Houve homens e mulheres de Deus que desejaram isso
E viveram isso. E, em certa medida, eu sinceramente não tenho... Pode ser que Deus ainda me dê a graça de ter coragem para isso. Não tenho coragem para pedir dificuldades. Mas não é, obviamente, a apologia de nós termos circunstâncias difíceis. O que estamos a ser desafiados é que, qualquer que sejam as circunstâncias, difíceis ou agradáveis, nós estamos conscientes que é nessas circunstâncias que Deus nos pôs para sermos defesas do Evangelho. Então, o desafio também é: toma ânimo também nas prisões de Paulo e pensa de que maneira as tuas circunstâncias são oportunidades para tu anunciares com mais confiança o Evangelho de Deus. Que são oportunidades para que Deus, através de ti, faça avançar o Evangelho. Para que nas tuas circunstâncias tu possas ser usado para anunciar a Cristo, assim como os irmãos estavam a fazer com o exemplo de Paulo. E a terceira pergunta, e final, é: o Evangelho é a razão da tua alegria, da tua satisfação? Em primeiro lugar, no sentido que Paulo se alegrava também, o sentido mais direto. Ou seja, o Evangelho, o avanço do Evangelho é importante para ti, está na tua mente. Tu percebes, se estás consciente que foste posto por defesa do Evangelho, naturalmente isso é uma consequência. Tu pensas e desejas que o Evangelho avance. E de uma maneira mais prática, tu procuras oportunidades para pregar o Evangelho, para anunciar a Cristo. Então, e a pergunta é essa: tu procuras oportunidades e estás pronto para as aproveitares quando elas surgem? Faz parte, está presente na tua mente, ou só de vez em quando ouves uma pregação ou vem um pensamento: eu até devia fazer isto ou aquilo. Não, isto faz parte também, como Paulo, de uma disposição, de uma preparação para nós estarmos conscientes desta responsabilidade que temos e que nós precisamos estarmos preocupados com o avanço do Evangelho. Mas de uma maneira mais, digamos assim, indireta ou subentendida no exemplo de Paulo, nós temos outra pergunta. Tu medes o sucesso da tua vida pelo avanço do Evangelho? É o facto do Evangelho estar a progredir ou não que te ajuda a perceber se as coisas se está a ser útil ou não? Isto não, e também fazendo mais uma vez uma ressalva, não estou a dizer que quem não teve a experiência de contribuir para a conversão de alguém que não está a ser usado por Deus, também não é nesse sentido. Deus chama-nos para fazer coisas diferentes, dá-nos oportunidades diferentes. A questão não está nessa, porque os frutos é Deus quem os dá. Estamos a falar de uma preparação, de uma atitude, de uma preocupação da maneira como nós encaramos, qual é a lente que nós usamos para aferir o sucesso ou insucesso da nossa vida. E aqui, quando eu faço esta pergunta, tu medes o sucesso da tua vida pelo avanço do Evangelho? Sim, isto tem esta ideia do avanço do Evangelho nos outros, no mundo em geral, aqui em Pardelhó, no sítio onde nós vivemos. Mas, antes disso, tu medes o sucesso da tua vida pelo avanço do Evangelho em ti, pela forma como Deus te transforma a ti pelo Evangelho? Ou as lentes que tu usas para medir o teu sucesso têm a ver com a tua família, se já alcançaste aqueles sonhos todos que tinhas, se é a facilidade da vida em geral, se é o estilo de vida, se é a profissão? Quais são as lentes? Como é que tu medes? Qual é a régua que tu usas para medir o teu sucesso? É o avanço do Evangelho em ti? A forma como Deus te tem transformado pelo Evangelho? É que essa era a vantagem de Paulo sobre, posso dizer, todos nós, sem falhar muito, mas uns mais que outros, certamente. Era essa a vantagem. É que Paulo vivia, conhecia e queria conhecer mais de Cristo e do seu Evangelho. Nós, ao lermos a carta, nós vemos isso e nós sabemos, se Deus quiser, ter essa oportunidade de pensar nisso em textos em concreto. Paulo queria mais. Paulo já conhecia muito, mas ele queria mais. E ele media o seu sucesso nesta perspectiva.
era na perspectiva em que ele conhecia mais a Cristo. Não era se tinha, na altura não tinha conta bancária, né? Mas se tinha contas bancárias grandes, se tinha muito trabalho, muito negócio. Não era nada disso. E nós, se Deus quiser, não vale a pena, não preciso meter a foice à alheia, ou até na minha, que abrimos. Filipenses está cheio e nós vamos voltar às mesmas ideias, porque é o que Paulo está a falar ao longo de toda a carta. Mas então, repetindo, será que é o Evangelho, o progresso do Evangelho em ti, que te ajuda a medir o sucesso da tua vida? É porque era assim que acontecia com Paulo. Onde buscas a tua satisfação? Onde é que tu estás a buscar? Nas circunstâncias que tu gostarias de ter? Ou naquilo que Deus faz através das tuas circunstâncias? Usando as tuas circunstâncias? Onde é que tu estás a buscar alegria? Porque um dos nossos problemas é que nós estamos sempre e gastamos uma quantidade de energia enorme ao debatermos com as nossas circunstâncias. E estamos sempre a imaginar quão bom seria se as circunstâncias fossem outras. E nós caímos na armadilha de pensar que os nossos problemas são as nossas circunstâncias. Que, se ao menos isto fosse diferente, eu também seria diferente. Isto é um erro. Como Paulo demonstra, como Deus demonstra através de Paulo. Então, onde buscas a tua satisfação? Nas circunstâncias que gostarias de ter ou naquilo que Deus faz através das tuas circunstâncias? E onde queres encontrar alegria? Nas circunstâncias perfeitas que imaginas ou na mensagem do Evangelho? De que Deus te está a transformar. Se tu és filho de Deus, tu já estás no processo. Deus, como nós lemos naquele versículo 6, Deus já te está a transformar para tu seres conforme à imagem do seu Filho. Isto devia ser a fita métrica, devia ser o diapasão que nós devíamos usar para medir o sucesso da nossa vida. Até que ponto é que nós estamos a ser conformados com aquele que nos salvou, Jesus, o nosso Senhor? Então, alegra-te. O desafio é simples, é simples de dizer, mas não é simples porque temos muitas coisas que nos puxam noutro sentido. Alegra-te, satisfaz-te no que Deus está a fazer em ti. Satisfaz-te naquilo que Deus está a fazer em Pardelhó, na igreja. Satisfaz-te no avanço do Evangelho no sentido de novas conversões ou de pessoas que têm mostrado interesse. Satisfaz-te nisso, busca satisfação nisso. Lembra-te, mais uma vez, fazendo outra vez a ressalva, há um chamado para nós nos esforçarmos, para nós caminharmos num sentido, mas sempre sabendo que dependemos da ação de Deus para chegarmos lá. Porque se nós formos só na nossa força de vontade, só agora é que vai ser, nós vamos, passado algum tempo, vamos cair em frustração porque nós não vamos conseguir alcançar nada. E a ideia não é acrescentar peso para quem já luta com estes problemas. A palavra de Deus dá-nos um modo, um caminho. Mas não é um caminho de 7 passos, como eu disse no início, 7 passos e faz isto e vais ter isto e isto. Não é nesse sentido. É um caminho que às vezes pode ser demorado, que não acontece de estalar de dedos. Quer dizer, se Deus quiser pode acontecer, mas por norma não acontece, porque nós temos que lutar com coisas tão bem enraizadas na nossa maneira de pensar, na forma como nós fomos educados, quer às vezes em casa, mas muito por causa da nossa sociedade, na forma como a nossa sociedade nos empurra num certo sentido. Isto não são receitas fáceis, é simples, mas não é fácil. É um caminho longo. Então, mas o desafio é alegra-te, procura satisfazer-te no que Deus está a fazer em ti e no avanço do Evangelho de maneira geral, em ti e nos outros, nos mais próximos, mas em Portugal, no mundo. Nós somos chamados a alegrar-nos como Paulo no avanço do Evangelho, no facto de Cristo estar a ser anunciado. E em último lugar, dispõe-te. Pensa mesmo que isto é parte de uma disposição de tu te alegrares em Deus, no Evangelho, no avanço do Evangelho, em Cristo, naquilo que Ele fez e naquilo que Deus faz em ti e quer fazer em ti através de Cristo.
É este o desafio, e que nós realmente possamos buscar a nossa alegria em Deus, no seu Evangelho e naquilo que Ele faz em nós através do seu Evangelho.